Eu sou a Bárbara Aires, uma mulher transexual, que hoje estou desempregada e por isso estou fazendo uma vaquinha para o meu autossustento, para me sustentar, pagar as contas da casa. Aluguel, água, luz, mercado. Eu cuido da minha mãe, que é uma pessoa com 2 deficiências, tenho 2 cachorros, por isso estou fazendo uma vaquinha para poder me manter nos próximos 3 meses, que são os meses que eu não vou poder trabalhar, não vou ter disponibilidade para ter um trabalho e não vou ter nenhum ganho. Tá aí o link para vocês clicarem, doem lá, a doação é a partir de R$20, doem, compartilhem, qualquer dúvida, me procurem nas minhas redes sociais que a gente vai conversar e eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a vaquinha. Eu sou consultora de gênero e sexualidade, estava assessora parlamentar, também sou produtora e consultora de TV e atriz. Esse caminho foi bem engraçado, porque não foi nada programado, não foi nada planejado. A gente, enquanto trans, não se vê em nenhum lugar, então a gente não sabe para onde ir, qual caminho seguir. A atriz é um sonho desde criança, sempre me vi nesse lugar, sempre gostei, essa possibilidade de representar o outro, de ter uma outra vida, ter uma experiência que eu não teria por ser quem sou, vivendo uma outra personagem, sempre me fascinou. Mas ficou lá adormecido por causa da questão trans. Com a dificuldade da inserção no mercado formal de trabalho, exclusão social, familiar, todo esse histórico que a gente tem, eu acabei indo parar na plateia do Amor e Sexo em 2011. E da plateia do programa, eu fui convidada para ser produtora no programa. Como eu não sou jornalista formada, a maneira de me contratar para estar no programa foi como consultora. Então eu trabalhei no Amor e Sexo por 2 anos como consultora produtora, uma experiência maravilhosa. Deu as outras oportunidades que eu tive. Eu fiz as 2 temporadas do Liberdade de Gênero, do GNT, fiz Quem Sou Eu, do Fantástico, também como consultora, e posterior a essas experiências estava assessora parlamentar, que é tudo aí da comunicação e tudo relacionado também à militância da questão da inserção das pessoas trans e colocar essa pauta em discussão na sociedade. E aí foram experiências bem bacanas, porque foram experiências que eu consegui aliar o que eu gosto de fazer, o que eu peguei para mim como objetivo, como projeto de vida, que é essa militância, esse lutar pelo coletivo, para além de mim, pessoa especificamente, unicamente, e experiência profissional que agrega muito ao currículo e foi muito bom para mim. Desde os 5 anos eu já tinha problemas com a minha família, por não performar essa masculinidade esperada, por não ser aquele menino que a família gostaria, eu apanhava muito. Não foi minha culpa não corresponder às expectativas sociais dos meus pais, porque disseram para eles que eu era um menino. Não foi minha culpa por não representar a masculinidade esperada e por conta dessa feminilidade, por volta dos 7, 8 anos, ter sido perseguida pelas ruas do bairro, tendo sido levada à força para trás da padaria em construção, onde fui abusada, violentada, estuprada. Sim, estuprada. Não foi minha culpa. E acabei fugindo de casa com 5 anos a primeira vez, e aí fiquei criança de rua praticamente dos 5 aos 12. Dos 12 fui para uma casa-abrigo, onde eu fiquei até os 15. E aí com 15 que eu saio. E nessa bagunça toda eu descobri o meio LGBT em São Paulo, que era a Praça Roosevelt, com um bar que chamava Corsário, tinha o Burger Beer, que era na Consolação, antes ainda da Avenida Vieira de Carvalho, que era um ponto que ficou mais conhecido e que, salvo engano, se mantém mais ou menos até hoje, que é ali perto do Largo do Arocho. Em São Paulo, acabei indo parar na prostituição, quando fiz minha transição já bem mais tarde, já com 17 para 18 anos, quase 19, mas tinha alguma coisa, eu não me sentia bem, não me sentia à vontade. A São Paulo me incomodava. E aí, nessa questão do mercado do sexo, o pessoal daqui do Rio me conhecia, por causa de internet e tudo mais, e alguns clientes começaram a pedir para eu vir para cá fazer uma temporada. E aí eu vim pro Rio, isso em 2005, final de 2005, e fiz uma temporada de 20 dias. E aí eu ganhei em 20 dias um dinheiro que eu não tinha ganhado quase que a vida toda. Fiquei assim, deslumbrada, falei, vou ganhar muito dinheiro. E gostei da cidade, eu conheci o Cristo, conheci o Pão de Açúcar, os homens andavam comigo de dia no meio da rua e me levavam pra almoçar e pra jantar, e em São Paulo isso não existia na minha vida. Os poucos convites que eu tive pra ir no cinema, ou o cara faltava, ou quando ia, se ficava encharcado de suor, de nervoso. E aqui no Rio eu achei as pessoas um pouco mais livres, mais soltas, menos formais e menos preconceituosas, assim. E aí voltei pra São Paulo, depois dessa temporada, e em 1 semana em São Paulo não fiz R$1. Isso indo pra rua, fazendo internet, e também
passei pelos filmes pornô. E fiquei uma semana sem trabalho nenhum em São Paulo, depois de uma temporada aqui de 20 dias ganhando muito dinheiro. E fiquei meio depressiva, meio triste, e aí bateu aquela coisa assim, a minha cidade é o Rio, não é São Paulo. Vendi o que eu tinha, morava com uma amiga e vim pro Rio na cara e na coragem. Dividi apartamento com uma menina, que era minha colega, então na época, né, a gente nem se conhecia direito. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aqui no Rio eu consegui terminar os estudos, entrei efetivamente na militância, ganhei uma profissão. Hoje tenho um relacionamento estável de 3 anos com um homem trans. Eu sou a Bárbara que eu sou hoje por causa do Rio, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não costumo ter muito essa noção, pra te falar a verdade, assim, né? Ano passado me chamaram na Estácio de Madureira pra dar uma aula magna, mas não me falaram dessa forma. Falaram, a gente quer que você venha contar a sua experiência na sua profissão enquanto comunicadora. E aí eu parei pra pensar, e aí quando eu olhei, que aí eles fizeram uma apresentação e aí colocaram todo o currículozinho bonitinho. Aí quando eu olhei assim, eu falei, gente, é mesmo, eu já tenho uma carreira em comunicação e nem tinha me dado conta. Porque é isso, né? A vida vai levando a gente e a gente se vê muito no lugar marginal, no lugar da prostituta, porque é só o que coloca. E as outras opções, as outras possibilidades ficam muito distantes. Então eu não me vejo muito nesse lugar. Quando a pessoa fala é que eu me toco, que pra mim foi tudo muito natural, assim, se parar pra pensar. E aí seja qualquer pessoa, que eu poderia ter morrido, poderia ter ficado dependente química ou alcoólatra, né, a ponto de não conseguir tomar conta da minha própria vida. E hoje estamos aí na luta, vendo o que vai dar. É muito impactante, talvez, eu diria assim, pensar dessa forma, né? O fato de ser uma trans que está no lugar que eu estou já é uma vitória, né? Mas aí quando você vai pensar que é uma pessoa que foi criança de rua, realmente tive muita dificuldade na inserção das artes. Eu fiz teatro, fiz peça, fiz curta, fiz pequenas participações em TV, fui tentando e as coisas não iam acontecendo e o caminho levou para a política. E aí hoje eu digo que talvez a minha alma seja de artista, mas o meu destino seja político, né? Minha missão. Eu tenho acompanhado minhas colegas e torcido bastante, porque é importante que esteja em todos os lugares. E aí você para pensar que, por exemplo, o Brasil, o país que mais mata travestis transexuais e que é o mesmo país que mais consome pornografia trans, nunca teve uma deputada estadual travesti ou transexual. O país nunca teve. E aí você para pensar que, falando de Rio de Janeiro, a Câmara Municipal, em 450 anos, pela primeira vez elegeu uma pessoa LGBT que é um homem cis, que tem um relacionamento homossexual. 450 anos. Eu nunca me vi nesse lugar. Eu fazia parte daquela parte da população que não gosta de política. Que tem ojeriza, que acha que é todo mundo safado, ladrão, é todo mundo desonesto. Mas se a gente parar para pensar, se nós que vemos que a política é dessa forma e queremos que ela seja de outra, se a gente não se disponibiliza para mudar essa política, para renovar essa política da forma que ela está, ela nunca vai mudar. E viram em mim um potencial, foi um convite, tanto a assessoria, né? Eu passei por 2 entrevistas para ser contratada, eu não conhecia o David, que é o vereador qual eu prestei assessoria, o David Miranda, né, do PSOL. E com o meu trabalho, com a minha história da militância, veio o convite para vir, então, candidata. Eu tive um estranhamento no primeiro momento, falei, quando eu entrei assessora, até pensei que, sei lá, daqui 8 anos, em 2024, eu poderia tentar a vereança, né, para vereadora. E aí fui pega de surpresa com esse convite. Não, já vem agora, deputado estadual, já começa a construir. É importante por isso, né? A gente, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um decreto, desde 2011, que assegura o direito do uso do nome social nos órgãos públicos. Um decreto desde 2011 que até hoje não é lei, eu não sei porquê. Porque na LERJ, se você tem um decreto, você encontra um deputado, que você apresenta os projetos de lei, é só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V num decreto que vai beneficiar uma parte da população, por exemplo, como é o caso do nome social, que a gente conseguiu fazer em âmbito municipal lá com o David. A primeira coisa que a gente fez foi isso, pegar o decreto do município e transformar em lei. A diferença é essa, você estando nesses lugares, que são lugares de decisão, de tomada de poder, você faz a diferença pro que te toca, pro que você tem conhecimento que tá uma demanda que tá defasada, que as outras pessoas não pensam, né? Quem não é LGBT não pensa pelos LGBTs. E óbvio que não só isso. Acho importante para mostrar que a gente pode chegar em qualquer lugar, para a gente mostrar que tem capacidade de estar em qualquer lugar, de ocupar qualquer profissão e que a gente também tem toda a qualificação, o discernimento, a inteligência
para discutir para além das questões LGBTs. Acho que chegou o momento da gente mostrar que, sim, somos uma comunidade, temos necessidades e especificidades, mas vai além. Eu sou trans, mas eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu ando de trem, eu uso a saúde pública, eu venho de escola pública, e é isso, a gente também pode debater a política e defender o trabalhador, o povo, a minoria, trabalhar para uma sociedade melhor como qualquer outra pessoa que está lá para representar o povo. Meu irmão está se tornando meu orgulho, né? Ele é mais novo do que eu, sem eu saber, diz ele que inspirado em mim, ele se encontrou enquanto homem trans, e com 13 anos ele já se externalizou, já se libertou, já colocou pra gente com 13 anos que ele era um rapaz, enquanto a gente achava que fosse uma menina. E apareceu em casa de cabelo raspado, boné, roupa larga, e agora sou Thiago. Hoje ele tá com 22, vai fazer 23, então tem quase 10 anos de Thiago, e assim, super empoderado. Tem as questões da idade, né? Como todo mundo, ninguém nasce desconstruidão, maravilhoso, vai passar por tudo que todo mundo passa nessa fase, né? Essa efervescência, a busca da namorada, aí tem aqueles comentários, aí eu me seguro um pouco, mas é isso, assim, né? Meu irmão de sangue que é um homem trans. Se pode-se dizer que seria um conselho, uma dica, né, que eu daria, que em primeiro lugar tenha consciência de que as pessoas mais jovens estão hoje num momento de privilégio na sociedade que a gente vive, de poderem ser quem são. Isso é fundamental antes de qualquer coisa, né? Se você é lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, queer, não binário, né? Seja você, em primeiro lugar, porque hoje a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa discussão. Em segundo lugar, é que por ser quem você é, você não perde nada. Você tem todo o direito de ser quem é e de ser o que quiser. Professor, professora, atriz, cantor, cantora, a gente tem a Pablo hoje aí maravilhosa, mostrando que a gente pode chegar nos mais altos lugares, né? Isso é importante para a gente nos ver, nos reconhecer no outro, né? Ter essa consciência de que, seja quem sejamos, a gente pode chegar onde quiser e ser o que tiver que sermos. Tem minha página no Facebook, que é Bárbara Aires, o meu Aires é com I, igual Buenos Aires. Meu Instagram é @tBarbaraAires, o Twitter é igual. Sigam lá, vamos conversar. As pessoas que estão chegando agora e pegando assim, existe toda uma luta anterior. Então não menosprezem a militância, o ativismo. Se você não gosta, é todo um direito. Mas se você tem aí um bichinho mais político, um bichinho de luta, procure uma ONG, procure as pessoas que você conhece, que você confia, que tem um engajamento na nossa luta pelas questões dos direitos humanos e das LGBTs. Vem com a gente para a gente conseguir transformar essa sociedade.